Boa noite para todos. Hoje é uma live muito especial com uma querida convidada que é a Mariângela Santos. A Mari, ela tá já me acompanhando e comigo há alguns anos e a gente tem feito trocas e aprendido uma com a outra. E tem sido muito bom, porque a Maria é uma pessoa muito sábia na área da psiquiatria. Eu vou esperar ela entrar, ela deve estar chegando já já. Vamos lá, vamos ver se a gente tem a presença da Mari aqui. Nós temos, esse tema é um tema muito especial, de novo, saúde da mulher e saúde da mulher em relação à parte psíquica, em relação às questões que permeiam a mulher e o seu psiquismo. Nesse último fim de semana eu tive a honra de poder falar junto com a professora Elizabeth Rochard de la Vallée e nós estivemos então juntas, podendo falar dessas questões que permeiam o psiquismo da mulher durante a gestação e realmente nós temos visto cada vez mais como tem sido difícil para as mulheres gestantes que estão nesse mundo de hoje, tentando fazer parte tentando fazer razão. Achamos aqui, ficar mais fácil. Eu não estou te vendo, mas tudo bem. Se puder falar e contar um pouquinho, Oi, aproveita enquanto não cai, Mari. eu acho que caiu a conexão. É porque eu estou num lugar que a conexão realmente não ajuda muito, né? Eu moro no interiorzão de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Cerro, que fica entre montanhas. Então a nossa conexão ela é muito interrompida, muito cíclica, né? Mas eu queria aproveitar rapidinho aqui, tomara que essa conexão segure e que a gente possa conversar tranquilamente, né? Tenho que te agradecer, né? A honra de estar aqui, do seu convite. Assim, eu tenho que falar dos meus conflitos de interesse, né? Que é total em tentar convencer essa minha mestra maravilhosa a fazer um curso de psiquismo da mulher e medicina chinesa, que inclusive assim, a psique e a medicina chinesa foi o seu livro que me trouxe, né, a você e que me fez querer muito andar pelos caminhos da medicina clássica chinesa, né? Você, os seus livros, os dois livros seus, na verdade, que me desvendaram a medicina chinesa realmente do jeito que eu entendia, né? Clássica, integrativa, abordando questões que vão muito além da visão da leitura biomédica da acupuntura, né? Então, assim, eu sou psiquiatra, exercendo psiquiatria há 32 anos, e essa minha jornada inteira foi muito em serviço público. Em SUS, eu participei, na verdade, da reforma psiquiátrica, né? Eu iniciei psiquiatria em manicômios, em hospitais psiquiátricos grandes, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e participei de todo aquele movimento da reforma, da construção dos CAPs, e a minha vida inteira foi lidando muito com a psiquiatria pública mesmo. Fiz consultório, mas a grande demanda que eu atendia era no serviço SUS. E na universidade, passei 10 anos trabalhando com alunos na Universidade Estadual de Montes Claros, principalmente na psiquiatria do idoso, do adulto e do idoso, e também foi uma experiência muito importante. Agora, a minha paixão pela psiquiatria da mulher começa há uns 2, 3 anos, quando eu estava no auge da minha transição menopausal, enlouquecida com aqueles sintomas todos e fui descobrindo o que fazer sem fazer terapia de reposição hormonal. E encontrei um livro chamado O Domínio do Yin, né? Da minha já mestra, que eu amava por conta do livro da Psique, aquele outro livro inicial seu, Medicina Tradicional Chinesa. E aí fui repensando essa trajetória de psiquiatra
como é que acontecia isso no consultório em termos de gênero. Eu acho que nesses 30 anos, 10% foram homens. São muitas mulheres, muitas mulheres. E assim, esse tema psiquiatria da mulher, de uns anos para cá, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria já aborda como uma subespecialidade, né? Tem o professor Joel Renault, que coordena essa cadeira lá na BP e faz um trabalho bonito no Hospital de Clínicas da USP, que eu tento acompanhar. E é um universo totalmente diferenciado na psiquiatria. Então, assim, eu acho que a grande conversa que a gente pode ter hoje, assim, se vocês acharem pertinente, é sobre essa questão do porquê esse olhar tão segregado para a mulher, né? O que é que a mulher tem de especial aí para a gente poder falar de uma psiquiatria da mulher, de um psiquismo da mulher, de uma medicina chinesa da mulher? Eu acho que essa pode ser esse nosso caminho aqui nessa conversa, sabe? E eu quero muito aprender, eu estou aqui para aprender. Eu não perco nenhuma oportunidade de aprender com a Helena. Eu quero aprender. Ô, Mari, eu que vou aprender com você hoje. Você vai ter que falar bastante também, viu? Eu acho que essa é uma ótima pergunta que você está começando, né? Eu estava aqui falando justo antes, quando caiu essa conexão, da questão, né, do psiquismo da mulher na gestação, mas já começa daí, né? A gente vai mudando de instâncias da vida, né? Na gestação, durante as menstruações, na nossa menopausa. São sempre transições que a gente vê que a mulher passa por transições que são muito importantes. E assim, os hormônios, de forma geral, afetam muito, muito, muito o psiquismo da mulher. E eu acho que ela fica mais sensível às mudanças cíclicas, né? A mulher, ela obedece ciclos. Então, a gente sabe dessa questão da palavra menstruação, a palavra mês, vem de lua, vem do ciclo da lua. A gente sabe que a menstruação mais ou menos segue esses 28 dias, como o ciclo da lua. Tudo bem, é normal dos 21 até os 35 dias, mas daí já tem uma equivalência. E a lua, ela tem essa lua cheia, que depois mingua, que daí desaparece e que daí volta a crescer. Ou seja, como a mulher que vai passando por fases tão diferentes. E a gente tem que lidar com essa diferença o tempo inteiro, em cada fase do ciclo, em cada fase do mês. E não só no tratamento, na acupuntura, na medicina chinesa, mas também no entendimento de um psiquismo, que é um psiquismo cíclico, é um psiquismo mutável, mais mutável talvez do que uma certa linearidade do Yang. Certa linearidade, porque os homens também têm, né, os seus aspectos, mas que tem certamente uma maior coerência ao longo do tempo do que o nosso psiquismo, que sobe, que desce, que vai, que volta, que muda de ideia, que volta de novo, que deprime, que alegra, né? Sim. Eu acho interessante isso que você está falando, assim, essa questão do cíclico, né? Na própria psiquiatria, o que a gente entende da mulher ter mais prevalência de doenças mentais que o homem, estar mais expostas à depressão que o homem, é exatamente por essa questão cíclica, são ondas o tempo inteiro, né? E esse cíclico, essas ondas hormonais, elas afetam muito a questão cerebral, né? O aporte da serotonina está ligado a isso, né? Então não existe uma relação tão direta do hormônio no cérebro, existe uma relação dos hormônios flutuando a serotonina o tempo todo. Então, assim, é tudo muito maré que sobe, maré que desce, né? E eu acho muito interessante essa flutuação do fator de proteção do cérebro, né, dos nossos neurohormônios de proteção e da serotonina, é o que traz essa prevalência, é o que traz essa vulnerabilidade da mulher para o adoecimento mental. E eu acho que nem falar de adoecimento mental, não, é que traz a gente para a nossa condição de mudar, né? De estar uma hora feliz e cheia de vitalidade, daí a pouco irada e sem paciência com ninguém, de estar super feliz e daí a pouco vem aquela onda do blues para o menstrual, né? Então, assim, eu acho que nós mesmas, a gente não considera muito isso normal, né? E a cada dia isso está ficando mais medicalizado e anormal, entre aspas, porque
a própria mulher não consegue se vincular a esse ciclo como natural, né? Isso eu observo muito em consultório. É muito comum as mulheres chegarem no consultório, no ambulatório do SUS, absolutamente indiferentes a essas questões cíclicas. Então o pessoal fala assim, que tem um período do mês que eu fico muito triste, muito irritada, com muita raiva, não tenho paciência com o marido, com o filho, quero jogar tudo para o alto. Eu tô com depressão. Aí assim, eu falo, como é que anda seu ciclo menstrual? Como isso coincide? Não, não vem falar que eu tô com TPM, não. Então, assim, já existe esse estigma de que TPM não é doença. Por um lado, é muito levado para a questão da chilique, né? É coisa de mulher, e por outro lado, a própria mulher utiliza isso como assim, não vem falar que eu estou com TPM, que eu estou com doença, eu estou com depressão. Mas a gente começa a trabalhar assim, essa tabela mensal e vamos tentar ver se coincide, onde é que isso está alterando mais. E às vezes só essa informação já vai acalmando um pouco a angústia da mulher de estar doente, de estar deprimida, de estar com toque, com transtorno de ansiedade generalizada. Esses diagnósticos hoje são muito comuns, né? Todo mundo quer ter, todo mundo utiliza. Mas eu acho que esse desconhecimento, essa falta de aceitação dessa flutuação é que leva, às vezes, a essa grande busca de tratamento e de psiquiatras, sabe? Nesse momento que a gente está vivendo, né? De patologização demais das coisas. E talvez essa prevenção secundária, né, que é a informação, que é outra questão interessante, você pode fazer a prevenção primária aí do câncer de mama, do câncer de colo de útero, é fundamental, é muito importante, vamos fazer nossas mamografias, mas como é que a gente vai fazer essa prevenção da depressão, dos transtornos ansiosos graves, das psicoses, se não tem um exame, né, para estar fazendo anualmente? Essa prevenção que a gente chama de secundária é a prevenção da informação, né? Dessas conversas que a gente está tendo aqui agora, é da conversa no consultório, é da conversa entre amigas, é da gente começar a falar desse yin e dessa energia que cicla, dessa maré que sobe e desce, né? Tem uma coisa no seu livro que eu achei muito interessante. Quando eu li, eu fiquei muito apaixonada e li mais sobre isso em outros livros, que é sobre a negação da queda, né? A gente quer estar no apogeu, a gente quer estar no bom, no alegre, no bacana, no produtivo. Quando começa a cair essa performance, as emoções começam a ficar meio turvadas, a gente quer negar a qualquer preço, né? Então, assim, essa não aceitação dessa baixa, dessa tristezinha, dessa raiva, eu acho que isso vira muito doença, né? Não a mudança do humor em si, mas a não aceitação dessa ciclagem, né? Eu acho que a doença ela vem desse lugar, né, Mari, É isso. de você não poder se recolher em primeiro lugar. Porque se você tem um ciclo onde uma parte desse ciclo você está, né, na primavera e no verão, para fora, e você vai ter uma parte do ciclo que você vai ter que entrar no outono e no inverno, como é que faz para você entrar no outono e no inverno querendo ser flor, querendo ser sol? Não dá. A gente precisa querer deixar cair essas folhas, deixar se recolher na sua caverna, ir para sua toca no seu inverno. Mas é muito difícil, porque é uma sociedade toda que é para fora e que pede que se faça um movimento para fora. Então, quando o movimento necessário é para dentro e a gente fala, não, eu não vou, porque eu preciso, eu tenho reunião, eu tenho horário, eu tenho que buscar filho, Eu não eu não posso, posso né? cedo, eu não posso, aí vem a doença, né? A doença não é você estar no lado escuro ou no lado claro do yin e do yang. A doença é você não aceitar a ida para esse lado escuro, recolhido, que é o lado yin, onde há uma necessidade de recolhimento. Inclusive, assim, pensando na TPM, falando da TPM especificamente, quando a gente vê a questão dos implantes, da ausência da menstruação, Supressão, né? assim, tudo bem, a pessoa pode fazer essa opção, mas ela sabe quais são os ciclos dela, ela vai parar um pouco, porque a mulher muitas vezes faz isso porque a menstruação incomoda.
eu estar no pré-menstrual incomoda muito. Eu preciso estar ativa, eu preciso ir para as minhas reuniões, eu preciso ser produtiva. E eu não posso fazer isso porque a minha menstruação me incomoda demais. Então, eu vou para uma opção eventual de implante ou de pílula contínua, algo que me suprima o ciclo e que me permita funcionar de uma forma linear, que a minha, né, Sim, aquela linha contínua, não é a natureza cíclica específica que a gente está falando aqui, né? sim. E tem uma questão dessa natureza cíclica que eu tenho observado, que é como sintomas da síndrome pré-menstrual, às vezes, serve de alívio para o medo que as pessoas andam, principalmente as mulheres, de doenças, né? Doenças graves e dessa gama de doença que acomete a gente. Então, assim, geralmente eu vejo pessoas falando assim, ai, mas eu tô com uma dor no peito, eu não tô dormindo direito, eu tô começando a ficar estranha. Aí eu lembrei que eu vou menstruar daqui 4 dias. Ai, que alívio. É só isso, eu vou menstruar. Então, assim, essa coisa de lembrar que existe o ciclo, lembrar que existe uma fase de sintoma, às vezes é um alívio, sabe? E às vezes a gente até recebe consultas, né? Pessoas se consultando e que de repente se tocam assim, falando, nossa, mas isso tudo que me acontece é geralmente uns 10 dias, né, antes de menstruar, será que tem a ver mesmo? A gente pode começar a pensar se tem a ver, né? E geralmente tem. Que vem a questão da confusão entre os sintomas naturais da tensão pré-menstrual, né, da síndrome pré-menstrual, com a doença do transtorno disfórico pré-menstrual, que são duas coisas muito diferentes, Muito né? diferente. Os sintomas da síndrome pré-menstrual, eles são comuns, eles são típicos dessa fase, eles estão ligados com esse ciclo do hormonal. O transtorno disfórico é isso, ampliado muitas vezes e chegando a um nível de doença grave, né? Então, o transtorno disfórico, ele incapacita, ele disfuncionaliza tudo, a pessoa tem uma queda grande de performance, não só profissional, mas pessoal, emocional. E é como se a gente ampliasse assim, umas 100 vezes o que é uma síndrome pré-menstrual, né? E graças a Deus responde muito bem aos tratamentos, às mudanças de hábitos, aos medicamentos quando necessário. Mas os sintomas pré-menstruais, às vezes, da tensão pré-menstrual, eles confundem, ou eles se sobrepõem à doença, né, do transtorno disfórico pré-menstrual. Aí é que está a cilada, porque às vezes é subdiagnosticada, as mulheres sofrem muito com o transtorno disfórico pré-menstrual, que é um diagnóstico psiquiátrico na DSM-5, que tem toda uma pesquisa em cima, um estudo e tratamentos já bem definidos, e fica como se fosse uma síndrome pré-menstrual que incomoda muito, mas não busca ajuda. E por outro lado, a própria depressão, ela pode ocorrer sendo mascarada por esses sintomas da síndrome pré-menstrual, né? Então, é muito importante para o psiquiatra, para o clínico, para quem atende mulheres, estar atento a essa diferença, né? Se você tem uma pessoa com sintomas disfóricos muito graves que acontecem no período pré-menstrual, mas que não tem nenhum outro sintoma que seja depressivo, disfórico realmente, acho que até os tratamentos mais hormonais vão ajudar muito, as mudanças de hábitos, né? Mas se você tem sintomas dessa fase pré-menstrual simples, muito característicos dessa fase, e começa a tratar como depressão, também é um outro lado que vai complicar muito, né? O uso de medicamento indevido, é um diagnóstico que realmente não vai ajudar a paciente a sair disso, porque é não tomar consciência do próprio ciclo, né? Então, eu acho importante que esses sintomas da tensão pré-menstrual, da síndrome pré-menstrual, sejam discutidos e vistos como naturais e pensados em termos de gravidade, em termos de espectro, né? Porque senão a gente ou vai chamar tudo de doença ou não vai tratar a doença devidamente quando ela é doença, né? E que eu, Então, eu e que acho que eu isso é acho, Mari, que é parecido um pouco com a questão do pós-parto, né?
que é onde você Sim, tem o blues, você tem, no pós-parto as mulheres ficam muito sensíveis, com vontade de exatamente. chorar, com um comercial de Coca-Cola, né? Olha, qualquer coisa já dá uma vontade de chorar enorme, e isso passa, dura uns 15 dias, 3 semanas e passa. E para a mulher que nunca sentiu, aquilo é uma intensidade grande. Ela fala, o que está acontecendo comigo? Mas assim, como é que a gente faz o diferencial da depressão pós-parto? Que aí sim uma doença precisa ser tratada, precisa ser acompanhada, com risco inclusive para a mãe e para o bebê. Né? Então, é como você fala, é um espectro que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente está falando de algo que vem a partir do ciclo de uma periodicidade, né? Aí é a grande onda. Eu falo que o parto é a grande onda, né? Você chega naquele máximo e que a onda quebra. A gente pega um pulso de uma gestante para entrar em trabalho de parto, aquele pulso cheio, 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 cheio. Depois que entrou em trabalho de parto, o pulso fica fino, desaparecido, parece que não sobrou mais nada, ficou um fiapo de energia ali. E como que a gente diferencia uma coisa da outra e pode dar auxílio, pode estar próximo dessas puérperas nesse momento. Sim. E esse blues, né, essa fase aí disfórica pós-parto imediato, ele é muito negado pela própria mulher, né? Porque entra todo aquele estigma do eu tenho que estar feliz, né? Como é que eu tô com um filho maravilhoso, foi abençoado com a plenitude da maternidade, vou falar que eu tô triste, achando isso tudo uma loucura, que tá tudo ruim, né? Então a própria mulher nessa fase sofre muito pela culpa do que está sentindo, né? Mas isso vai se resolvendo. Passou de um mês, 15 dias, um mês, isso vai piorando, aí já é uma outra situação, né? E que entra muito essa questão do estigma, estigma da própria mulher, da família, do companheiro, de minimização, né? Então, às vezes, a gente atende quadros muito graves e prolongados de depressão pós-parto, ou mesmo de psicose pós-parto, por esse tabu, essa questão do tem que estar feliz, né? É uma hora que você tem que estar feliz. É o mundo caindo, é menino chorando, é privação de sono, é dor, é aquela confusão toda, mas você tem que estar feliz. Então, esse estigma, essa ditadura da felicidade pós-parto, eu acho que isso tem que ser muito conversado. Sabe assim, eu acompanho as gestantes ambulatório, toda gestante nossa que já é paciente psiquiátrica, né? A gente acompanha junto com o pré-natal. E algumas de risco, algumas que já têm uma doença prévia, sempre são acompanhadas pela psiquiatria no pré-natal. Porque a incidência de doença grave psiquiátrica, geralmente, ela é recorrência, né? Não existe muito a depressão pós-parto de primeira vez, a psicose de primeira vez é menos comum do que a recidiva. Então, quem tem uma genética mais pesada para a doença mental, quem tem história prévia de depressão, história prévia de ansiedade grave ou de psicose, na gestação isso já tem que ser começado a ser acompanhado. Né? Não existe acompanhar a puérpera, existe acompanhar o período perinatal, que é gravidez, parto e um ano pós-parto. Né? Aí é que a gente realmente peca, é quando acha que o risco da depressão é pós-parto e não olha para a gestação. Porque tudo começa na gestação. A incidência da doença pós-parto grave, da depressão, do TAB, do toque, ela nunca começa depois do parto. Ela começa durante a gestação e ela dá vários sinais, né? Então, é preciso que o pré-natal seja um pré-natal sempre com um olhar muito importante para o psíquico, para o emocional, né? Para as dicas, para os detalhes. Porque a mulher grávida também não gosta de falar da tristeza, das esquisitices, dos pensamentos ruins que surgem, ela não gosta de falar. É preciso que isso seja um pouco bisbilhotado, sabe? E no pré-natal não tem isso, geralmente. Né? A gente só recebe no ambulatório gestantes que já são doentes psiquiátricas ou pessoas que têm um risco muito alto familiar, mas eu acho que toda mulher precisava de ter esse olhar para o emocional, para o mental durante toda a gravidez. Né? Porque é aquela coisa meio que você preparar as armas depois que a batalha começa, né? Não adianta depois do parto aparecer uma doença e você correr para tratar. Na gestação já dava para a gente estar olhando para isso, né?
E aí, a grande incidência do transtorno bipolar, das psicoses graves, elas no pós-parto e na gestação, elas são muito recorrentes, mas podem também ser iniciadas. A gente sabe que 50% do transtorno bipolar em mulheres, ele tem um primeiro episódio durante a gestação no pós-parto. Às vezes nunca teve nada, começa alterações de humor, alterações de comportamento aos pouquinhos na gravidez, no pós-parto eclode um transtorno afetivo bipolar que vai ficar. Então, assim, essa parte do psiquismo na gestação e no pós-parto é muito delicada e muito negligenciada, né? Infelizmente, muito negligenciada. A gente só vê a grande preocupação depois que a psicose está acontecendo, que a depressão está instalada. Então, assim, eu acho que é um chamado mesmo que eu estou fazendo aqui para ginecologistas e obstetras presentes, né? E para todos nós. E para os acupunturistas que acompanham Os também as gestantes, né? Esses sinais são muito importantes na gestação. Na psiquiatria, a gente fala muito assim: tratar a gestante é tratar o puerpério e tratar a amamentação. Tudo que eu decidi com a gestante, eu estou decidindo para a amamentação e para o puerpério. Tem muito aquela questão de falar assim: ah, não, entra com medicamento aqui na gestação, mas quando for amamentar eu troco, né? A gente não faz isso mais. Né? A medicação que você vai escolher na gestação já tem que ter uma segurança na amamentação. Porque a gente sabe que se trocar o medicamento nessa fase pós-parto, você vai abrir muito mais a chance de uma piora ou de uma recidiva de sintoma do que melhorar. Não justifica. Você tem que manter aquele nível sérico que você vem trabalhando na gestação. Então, as minhas opções de gestação, tanto psicofármaco quanto de orientações de hábitos, de dieta, de fitoterapia, elas têm que ter esse olhar para um ano adiante, né? Eu tenho que estar escolhendo esse suporte pós-parto e puerpério e amamentação. Então, essa coisa, esse ciclo é um ciclo inteiro, né? Não dá para a gente pensar a mulher grávida, a mulher parta, a mulher puerpério. É a mesma. Né? E a escuta, né, Maria? Eu acho que o que você está falando é assim, escutem. Quando eu falo também os acupunturistas, porque o acupunturista está toda semana com a sua paciente, né? Até às vezes muito mais do que o ginecologista obstetra e até mais do que o psiquiatra, porque você tá ali. E assim, a gente fala que o Shen, o espírito, é escuta, é um encontro. É um encontro onde você escuta o que o outro está te trazendo, que você abre a possibilidade de ver o outro de fato, né? Tem uma passagem do Neitin que fala que o Shen é percebido quando o céu cheio de nuvens, de repente as nuvens se abrem, você vê o céu e elas voltam a se fechar. Isso é lindíssimo, porque você ver o outro é um relance, a gente tem um vislumbre de quem é o outro. E para isso você tem que estar atento, você tem que estar olhando, você tem que estar com os ouvidos abertos, a mente aberta, o coração aberto. Né? Sim, sim. Essa questão do Shen é maravilhosa. E assim, na medicina chinesa, na verdade, eu tenho um problema sério assim, com a medicina tradicional chinesa, porque a nossa leitura dela é biomédica demais, né? Então, assim, eu vejo essa aquisição mesmo da medicina tradicional chinesa no Ocidente tão equivocada, tão empobrecida, né? Que assim, o taoísmo, o caminho do Dao, o Yin Yang, o Shen, todas essas questões que são a base filosófica mesmo da medicina tradicional chinesa, nos levam a esse olhar. Né? Não existe medicina tradicional chinesa sem Shen, sem escuta, sem psíquico, não tem essa divisão. Né? Essa integração ela é constante em qualquer situação da medicina chinesa. Então, a gente... que eu queria levantar aqui, quando você estava falando de TPM, eu me lembro quando eu comecei a aprender medicina chinesa, uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão da TPM.
Porque TPM a gente aprende um monte de sintomas físicos e alguma coisa psíquica. Medicina chinesa é tudo, é estagnação do fígado, que às vezes dá dor de cabeça, às vezes dá irritação, às vezes dá um abdômen inchado, mas é a mesma energia bloqueada que eu estou tratando. Quer dizer, o lugar é um só. A gente entende como um quadro único, psíquico e físico. E é tão claro que é uma coisa só, para o acupunturista é tão claro que é uma coisa só, que não tem nem como você querer diferenciar, não, aqui eu só vou tratar seus sintomas físicos e aqui só os psíquicos, são os mesmos pontos. E daí a gente vê que não tem essa dicotomia. A nossa mente cartesiana é super especializada, né? É a nossa forma de pensar. Acho que para ouvir diferente, para ver diferente, a gente tem que querer, né? Tem que buscar esse conhecimento, tem que olhar para as coisas dessa maneira integrada e desistir um pouco dessa separação, né? Essa coisa do yin yang. Eu vejo, engraçado é que eu vejo até nas conversas sobre yin yang, essa divisão, sabe? Assim, de querer entender que é uma coisa aqui, outra coisa ali, se isso é mais yin, se é mais yang, assim, como se tivesse possibilidade disso ser separado, né? A gente fala muito, no budismo a gente fala muito que forma é vazia e vazia é forma. Né? Assim, essência é matéria, matéria é essência. Não tem como a gente dissociar essas coisas, né? E do um veio o dois, do dois volta o três, né? Quando a gente fala de yin yang, é um equilíbrio tão dinâmico, é um equilíbrio tão sutil, que nunca vai ser um ou outro, né? É sempre esse movimento de um e outro, e esse terceiro aí, de onde isso vem e para onde isso vai, né? Essas polaridades, mas é buscar, a gente tem que querer enxergar as coisas dessa forma, né? Eu acho que quando a gente pensa muito na medicina chinesa na mulher, eu penso muito nessa coisa de nutrir a vitalidade, de nutrir o Qi, nutrir o Shen, nutrir o Jing. A gente não tem como fugir disso para falar que está fazendo medicina chinesa, né? Então, assim, quando eu penso em nutrir o Shen, é acalmar a mente, né? É a meditação, são essas práticas da medicina chinesa, ou não da medicina chinesa, mas que te levam a silenciar, né? Sem isso, realmente, a gente não vai conseguir esse dinamismo. E cuidar do Qi é o movimento, né? Cuidar do Qi é atividade física, é o Qigong, é o Tai Chi, é Yoga, é o Pilates. E nutrir o Jing, que aí vamos para alimentação, vamos para dietética, né? Vamos para as práticas de repouso, né? Então, assim, é todo esse ciclo do Qi, Jing, Shen, que se a gente começa a falar disso com as mulheres, a falar na nossa linguagem, né? Eu sou muito da gente trazer a nossa linguagem para a medicina chinesa, de trazer os nossos chás para a medicina chinesa, os nossos aromas para a medicina chinesa. Então, às vezes, a gente conversar sobre isso um pouquinho, sobre o repouso e o movimento, sobre as questões do acalmar a mente, o mindfulness, essas conversas bem básicas, assim, 15 minutos, eu já vi isso acontecerem coisas muito bacanas, sabe? Das pessoas voltarem com 2 meses assim, nossa, eu mudei um jeitinho que você me falou, assim, de dormir mais cedo, e 15 minutos parar, ficar em silêncio. Eu usei aquele videozinho que você me mandou, daquele negócio de atenção plena. Moça, eu nem tomei o remédio, sabe assim? Nem tomei o remédio. Tomei o chazinho. A gente às vezes complica, simplifica muito por um lado, complica demais pelo outro, né? A psiquiatria, ela é maravilhosa, mas ela causa danos, né, Mari? Então, quando você fala, puxa, primeiro vamos tentar, se possível, né? Se a gente não estiver falando de um quadro disfórico, um quadro psicótico grave, se a gente está falando de um quadro mais ambulatorial, se possível a gente entrar com essas medidas de estilo de vida, de meditação, de alimentação, de atividade física, quanta iatrogenia a gente não está deixando de fazer? Eu tenho aqui no consultório um monte de pacientes, homens e mulheres, que chegam com uso de antidepressivo, jovens, que eu sinceramente acho que não tinha indicação de ter entrado,
e sem libido. Como é que você faz um jovem? Você tira a libido de um jovem? Como que você tira a libido de um jovem? E assim, não, mas daí questiona o médico, fala, ah, mas não tem outra coisa que eu possa fazer. Mas às vezes nem fez diferença no quadro mental do paciente. O paciente continua com a mesma sintomatologia, com o mesmo quadro eventualmente depressivo, não fez diferença no resultado, mas o paciente está de qualquer forma com outros efeitos colaterais. Então, a gente tem a obrigação de poder tentar todo o nosso leque de conhecimento, a nossa gama de possibilidades com os pacientes, para poder realmente intervir naquilo que é para intervir que, de forma medicamentosa e o que não é não intervir, né, de forma medicamentosa. Os quadros muito graves, a gente vai ter em conta com a psicofarmacologia de uma maneira maravilhosa, né? Mas que dá para equilibrar também essa psicofarmacologia com outras medidas que aliviam muito, aliviam sintomas colaterais, né, dos remédios, aliviam a relação dos pacientes com eles mesmos e com a família, com a comunidade. Coisas assim, sempre tem alguma coisinha a mais que o psicofármaco, mesmo nos doentes muito graves, né? E a acupuntura é mais difícil. A acupuntura, assim, nos doentes graves não funciona muito. Mesmo que eles não tenham muita paciência, né? Com essa questão do agulhamento, e às vezes medo e essas coisas. Mas a psiquiatria, Helena, na verdade, uns 20% é gravidade, né? A grande maioria hoje de psiquiatria, principalmente em consultório, são quadros de leves a moderados e muito dessa questão da patologização da vida. Que a gente recebe hoje em consultório de psiquiatria são mulheres em fase de separação, mulheres com dificuldades no trabalho, ou que não passaram num concurso, ou que perdeu o pai ou a mãe ou um ente querido. São questões muito da vida. E a demanda geralmente é por remédio. Né? Assim, já procura a gente pensando, eu preciso tomar um antidepressivo porque terminei o meu relacionamento. Então a gente tem vários caminhos para ir, às vezes assim, com microdose de medicamento para acalmar esse momento inicial. E medicina chinesa, psicoterapia, né? Fantástica, a psicoterapia, a busca dessa consciência, desse Shen de várias maneiras, né? E, enfim, assim, as mulheres nos procuram muito, nós mulheres pedimos ajuda, né? Então, assim, Mari, fala um pouco para mim, a gente falou um pouquinho de gestação puerpério, né, como um pouquinho de TPM, vamos falar um pouquinho de menopausa. Você começou falando que você se interessou pela medicina chinesa na menopausa. A menopausa é uma fase de vida muito peculiar, né? Muito peculiar. Esta é a verdadeira entrada do outono mesmo, né? Na TPM a gente bota o pezinho no outono, mas já logo está voltando para a primavera. Mas a menopausa é aquele convite, quando eu falo de outono e de metal, elemento metal, de cortar o que não interessa, de cortar o supérfluo, de se ater ao principal, que é esse chamado da vida, né? Nessa fase da vida da mulher, e que é difícil, cortar coisas fora é difícil, fácil pôr, o cortar fora é difícil, o que fica, né? Você conta um pouco pra gente da sua experiência de ambulatório com você mesma, no que você percebeu da medicina chinesa, enfim. a menopausa, assim, esse período perimenopausal todo, né, dos 45 anos em diante, ela traz muito sintoma físico, muito sintoma psíquico, assim. A gente se sente realmente numa situação de mudanças radicais, né? Na vida, no corpo, nas emoções, nas relações, é muito intenso. Então, assim, isso pode caminhar para vários lados, né? Eu vejo algumas mulheres vão mais para o lado do sintoma físico, das dores, dos travamentos, né? Das fibromialgias, das artralgias. É uma fase em que dói tudo demais, né? É filho indo embora, são pais idosos adoecendo, pessoas queridas já se despedindo, falecendo. No trabalho as coisas vão mudando radicalmente, você vai entrando num corredor que é de
você é muito experiente, mas você está meio ultrapassada, muita cobrança da gente saber coisas que a gente não está muito interessada em querer, sabe, adquirir naquele momento. Então, assim, é uma crise, é uma grande crise, né? E à medida que isso vai avançando, é aquela necessidade de ressignificar tudo mesmo, né? É tudo mudando. E é muito difícil, muito difícil. Eu lembro que esse, no auge do meu desespero, da transição, que não era nem a transição ainda menopausa, né? Nessa transição menopausal, eu te pedi socorro, né? Eu li seu livro, eu saí lendo tudo que eu achava, e eu falei, meu Deus, eu vou consultar com essa pessoa maravilhosa. E foi muito bom, assim, usei medicamento da medicina chinesa, que foi fantástico durante um mês, no segundo mês eu não dei conta, o estômago não suportou, mas foi muito bom. E o que foi melhor, e que a partir disso aí eu comecei a me interessar muito por esses sintomas no consultório e no ambulatório, foram as orientações, os hábitos, a forma de lidar com as coisas, a maneira de enxergar aquele momento. Eu acho que aquilo ali foi o grande medicamento que você me deu, né? Porque desde o dormir cedo, a ir abandonando os excessos, a não ter que me obrigar a fazer tudo da mesma forma que eu sempre fiz e achava que era ali, que era certo. Isso tudo foi muito importante para mim. Coisas até simples, mas que eu não conseguia enxergar. Foi preciso alguém chegar e falar, assim, para eu ouvir. Então, assim, mudei muitas coisas. Eu diminuí para um terço a minha jornada de trabalho, comecei a olhar para outras questões, a ver essa separação de filho e todas as coisas que estavam acontecendo sem muito drama, sem muito desespero. E comecei a aplicar isso no consultório, a dividir isso, né, com as mulheres. E eu, Helena, mudou, assim, meu interesse por esse tema cresceu muito pela experiência pessoal. E hoje em dia, assim, o que eu quero a partir de agora é me dedicar realmente à saúde mental da mulher, não a doença psiquiátrica da mulher, mas a saúde mental da mulher nessa fase de, de mudanças, né? Não só na menopausa, mas na TPM, na gestação, no parto, porque a sutileza das coisas que nos ajudam nesses momentos é muito grande, sabe? É muito grande. Eu me vi atendendo, eu olhei para trás, me vi atendendo essas mulheres na menopausa com fibromialgia, com dores, com insônia, com sudorese, com choro, com desespero, mas assim, ó, isso é transtorno depressivo ansioso da menopausa, vamos tomar um remedinho, alguns eu fazia acupuntura, mas era muito superficial, sabe? Eu não entendia bolufas daquilo ali que eu estava lidando. Foi a experiência que me trouxe, assim, a experiência que me trouxe essa noção, sabe? E tem sido muito bacana. No ambulatório, com as mulheres, eu trabalho com uma faixa de população muito pobre, né? O pessoal aqui do Vale do Jequitinhonha. Então, são mulheres muito sofridas, mulheres negras de quilombo, e que, além de todo esse cenário, né, hormonal e de fase de vida, ainda tem um cenário socioeconômico muito difícil, né? De violência familiar, de racismo, de muito sofrimento por pobreza mesmo. Então, assim, essa troca com elas, dentro da minha possibilidade, do meu entendimento, né, da minha vida, das minhas experiências, já é muito rica, porque traz um posicionamento dentro do lugar dela, sabe? De pensar, de repensar, de rever relações, forma como elas se relacionam com os maridos, com os filhos, com a própria comunidade, com as pressões do momento. É muito bacana. Agora, é uma fase de muito sofrimento. Assim, isso eu falo hoje sem receio. Essa transição menopausal é uma fase de muito sofrimento. É preciso ter muita coragem para buscar esse ressignificado, sabe? Para buscar disso, aquela coisa de trazer esse sangue, esse fogo para o coração, né?
Eu achei lindo quando você me falou, mas esse sangue que não sai mais, agora ele vai nutrir lá de dentro, né? Esse coração agora, esse Shen é que precisa ser nutrido. Isso Eu vou explicar o que é isso, porque tem talvez algumas pessoas que não sabem do que a gente está falando. Na medicina chinesa, todo mês a gente perde sangue, e o sangue é yin, e isso é através da menstruação, algo que acontece regularmente, a gente faz parte, né, dos ciclos menstruais. Mas no momento em que você menopausa, você para de perder esse yin, esse sangue, ele para de sair, e isso se volta, essa água que vem através dos meridianos do rim, para de sair e volta e nutre o coração. E essa é o momento da gente nutrir aquilo que realmente é importante para o nosso coração, para o nosso caminho de vida e o caminho do nosso espírito, que a gente fala que o coração se aloja, o espírito se aloja no coração. Então você vai nutrir o coração, você vai nutrir o seu próprio espírito, as suas escolhas criativas. Então é um parênteses aí para explicar para quem não conhece esses conceitos, né? E esse criativo começa a florescer mesmo, né? A necessidade do criativo. A gente começa a ter fome de criativo. De o que é que eu gosto, o que é que eu quero, o que é que eu sinto, né? Eu achei interessante que eu comecei a pensar assim, o que eu gosto, eu lembrava do que a minha filha gostava, sabe? O que eu gosto de comer, de ouvir. Eu falei, não, era a minha filha que gostava disso tudo. Ela já saiu, já seguiu a vida dela, foi embora, tem só uma filha. E eu não conseguia localizar no meio das coisas que ela gostava, o que eu gostava. Então, assim, nessa fase agora, isso borbulhou. Eu falei, gente, mas o que é mesmo que eu gosto de comer, de ouvir, sabe? De fazer. Sem essa questão, a família, o filho, o marido, essa coisa dentro de casa. Mas eu fui bem radical, né? Minha filha foi embora, eu também vim. Aí eu saí da minha cidade, vim para essa cidade pequenininha, de 20 mil habitantes, com um trabalho bem significante, mas muito pequeno, singelo. E reduzi tudo. Eu fechei consultório, saí da universidade, separei do companheiro, tudo que estava ruim eu fui dando tchau. Assim, falei, não, eu vou dar um tempo, eu preciso dar um tempo. E vim para cá viver esse momento há 3 anos e meio, 4 anos agora aqui. E está acalmando. Eu já estou querendo retomar. Estou querendo ir para São Paulo. Oba. Eu estou querendo ir para São Paulo. Mas aí a gente vê que é onda, né? Aí você vê que é onda, que aquele tumulto todo também era só uma ondona passando, e a coisa começa a esfriar, a refrescar, né? E você renasce de novo. É um novo momento começando. E observar isso nas mulheres todas que passam por mim todo dia é muito bonito. Eu estou muito apaixonada. Eu nunca tinha me atinado muito para essa, nem para a diferença da prática mulher com mulheres e com homens, né? E tem uma coisa da mulher, Helena, que eu acho muito importante, assim, com a minha experiência de psiquiatria, eu consigo começar a observar isso melhor, que é o segundo pico de psicose na mulher, né? Os homens, eles têm um pico de psicose muito novos, ali entre os 18, 25 anos. A mulher tem mais tarde, é dos 25, os 30, e depois vem uma onda dos 45, 50. Então, assim, quando toda essa onda hormonal está acontecendo, e que tantos fatores sociais, econômicos, emocionais estão borbulhando, é muito comum esse segundo pico de psicose. Então a gente pega muita mulher iniciando esquizofrenia com 45, 48, 50 anos. Então é um momento muito delicado, né? Assim, tem que ser muito olhado, muito cuidado. Maria, eu vou. A gente vai precisar fechar daqui a pouquinho, porque vai acabar a nossa live. Já passou uma hora. Mas Mas assim, para falar um pouco desse momento delicado, eu tenho visto cada vez mais isso que você fala de mulheres buscando momentos criativos, encontrando momentos criativos, e isso é um convite também para um final de vida melhor,
Porque as pessoas que não fazem esse caminho e que seguem só cumprindo as regras sociais ou fazendo as coisas para fora e não para dentro, quando elas envelhecem, elas chegam muito desvitalizadas e muito sem o significado da vida. E daí fica muito difícil envelhecer. Porque se você envelhece dessa forma, você fez tudo para fora e nada para dentro, você chega lá na frente e a vida é uma canseira, não é só uma canseira. Mas eu acho que é o último barco que vai passar no sentido de, olha, você tem uma energia que deve ser utilizada, utilize encontrando o seu caminho, o seu eixo, aquilo que significa para você, porque daí você vai envelhecendo sábio, né? É a diferença entre a sabedoria e uma senescência triste, difícil, desencontrada. E até isso, eu acho que essas dores, esses incômodos, esses mal-estares, essa insônia, elas vêm provar pra gente que assim, nosso corpo é falível, nossa vida tem fim, né? A gente não está aqui, né, para virar semente, a gente vai ter mais cabelo branco, a gente vai ter mais ruga e tudo bem. E tudo bem, porque o que importa está em outro lugar. Então, como fazer essa passagem? Essa passagem ela é importante para a última passagem. E eu vejo como um preparo mesmo, um preparo espiritual. É a hora que você precisa começar a preparar o seu mundo espiritual. De verdade, se a gente realmente fica só no fora, a gente fica respondendo às demandas do mundo, tem uma hora que aquilo se esvazia, porque a gente não tem um teto, né, para conseguir dinheiro, casa, segunda casa, constituir família, carro, trabalho, posição social. Tem uma hora que aquilo não alimenta mais, né? E se a pessoa não descobriu até esse momento, essa é a hora de descobrir. Né? Essa é uma riqueza dessa E o fase. chamado é alto, né? O O chamado é muito corpo forte. chama, a mente chama, o espírito chama, tudo chama, né? É preciso, mas é preciso alguém ali também estar te apontando isso. Essa tutoria, eu acho fantástica, sabe? Assim, você não é médico, nem terapeuta, nem psicólogo, mas essa coisa das mulheres nesse momento, elas são tutoras umas das outras, né? Uma chama para isso, outra chama para aquilo, outra observa, reclama, fala. A gente fala aqui na cidade, a gente só fala de calorão, de doraiada, do remédio que você está tomando, mas não é. Assim, eu percebo como as mulheres nesse momento elas se juntam, sabe? Assim, elas se juntam. Hoje, como não se juntam mais no puerpério, né? O resguardo hoje não é tão assistido por todas, mas nessa fase eu percebo o quanto que vai aglutinando, sabe? E se tem essa percepção, as coisas caminham muito bem. As velhices podem ser muito nutridas, né? Essa vitalidade pode ser muito nutrida, não é? É isso mesmo. Mas, Mário, olha, queria te agradecer. A gente está nos últimos minutos. Esse comecinho aí da live, para quem pegou, a gente ficou um pouco perdido aqui nas questões técnicas, mas é muito gostoso falar com você, Mari, tá junto e eu aprendo muito também escutando. Eu acho que fica a mensagem de que tem muito espaço aí para a gente trabalhar com os nossos pacientes, nesse cuidado e esse espectro todo, né? E que tem muita Nossa, gente precisando de ajuda e que chega ao consultório, antes até do psiquiatra, chega no consultório do clínico, no consultório do acupunturista, e que a gente precisa estar pertinho para poder acolher essas pacientes e poder escutar essas demandas. Então, Mário, um grande, grande beijo, uma um super abraço. boa noite. Eu espero que a gente possa encontrar agora que você vai estar em São Paulo. Pois é, semana que vem tá por aí. Ótimo. Felico. Muito obrigada, viu, pela honra de estar aqui, de falar. A honra foi toda minha, Maria. Boa noite a todos, agradeço a todos pela paciência aí. Um grande beijo. Tchau. Beijo. Beijo.